com esse modelo aqui de vídeo porque eu tinha que fazer de outra forma, só que deu errado, né? Aí o jeito é eu fazer assim, né? Aqui embaixo vai aparecer uma linhazinha onde eu vou colocar o que é que eu tô falando. Aí quando eu terminar todo o vídeo, vocês iam anotando, vai ter um resumo. E que é óbvio que não é o suficiente, vocês devem se aprofundar mais. Conhecimento nunca é o suficiente, mas vai estar uma base bem legal. Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre capitanias hereditárias. Depois da capitania hereditária, governo geral. O modelo econômico, a atividade econômica que mais se destacou no Brasil, e depois outras atividades econômicas que se destacou e gerou a expansão do Brasil, do território brasileiro. Vamos lá, as capitanias hereditárias, que eram lotes de terras oferecidos por Portugal a capitães donatários, que deveriam ser pessoas ricas, deviam ter condições de financiar tudo que seria preciso para fazer essa capitania e gerar lucro. Deviam transporte, pessoas, barco, mantimentos, armas, comidas, deveriam financiar tudo para vir aqui para o Brasil, para fazer essa capitania, esse pedaço do Brasil que ele ganhou, gerar lucro. Qual eram as obrigações desse capitão donatário? Primeiramente, fazer essa capitania gerar lucro, como eu falei. E também deveriam proteger o território, garantindo que Portugal não perdesse esse território. Vou ler aqui, a parte que diz isso, né, que é mais bonitinho. Vai estar escrito aí embaixo, mas eu só vou ler. O sistema deveria garantir a soberania portuguesa sobre os territórios, protegendo-os contra as incursões estrangeiras de qualquer natureza. Como eu falei, deveriam proteger esse território para que Portugal não perdesse. Porém, deveriam ser financiados pelo próprio capitão donatário. Vou falar daqui a pouco do fracasso delas, mas o capitão também, mesmo essa capitania sendo um pedaço de Portugal, ela ainda continuava sendo muito, muito, muito grande. Até que uma capitania era maior até mesmo que Portugal. Então, mesmo sendo um pedaço, o capitão não tinha condição de proteger e explorar todo aquele território. Portanto, o que é que ele fez? Algo chamado Sesmarias, que ele poderia pegar um pedaço daquela capitania e fornecer uma pessoa que também deveria ser rica para que ele pudesse explorá-la. Assim, dividindo a capitania em pedaços chamados Sesmarias. Tá. Por que as capitanias hereditárias não deram certo? Primeiramente, por conta de, como eu falei, os capitães deveriam financiar tudo que eles iam usar para fazer essa capitania gerar lucro. Então, para alguns capitães, não compensava ele gastar tanto, sem ter certeza que aquela capitania ia gerar o lucro maior do que ele gastou, né? Então, muitos capitães nem chegaram a vir para o Brasil, pois pensaram que não valeria a pena. Eles precisavam de mão de obra. No pensamento dele, vamos pegar aqueles índios bobos que trocam pau-brasil, que trabalham para a gente, arrancando pau-brasil, em troca de besteira, de espelho, de facão, de coisas bobas para Portugal. Vamos escravizar esses índios, né? Vamos, bobos, burros. Mas não foi tão fácil assim, porque primeiramente os índios não queriam ser escravizados. Eles já conheciam o local, mesmo os portugueses tendo armas de fogo, ele conhecia muito bem o território, porque ele viveu aqui a vida toda, né? Então, era uma vantagem que os índios tinham contra os portugueses. Também, os portugueses traziam pessoa para cá. Mesmo ele trazendo, não tinha a mínima condição de ele travar uma batalha com a quantidade de índio que havia aqui. Porque uns portugueses, uns barquinhos, mas os índios moravam aqui, viviam aqui. É muito, muito, muito índio. Então, o que eles iam gastar ali para derrotar aqueles índios, para conseguir escravizá-los, seria um prejuízo enorme. Então, não compensava, né? E também tinha a questão de que se eles lutassem contra aqueles índios e desse errado, ia precisar de ajuda. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma carta, vou mandar um navio para Portugal para trazer ajuda? Não tinha como não. Quando ele chegasse aqui,
a ajuda chegasse aqui ia estar todo mundo morto, só o osso, porque a distância era longe, não tinha a mínima condição. Então, aí são os motivos de ela ter fracassado. Aí, com o fracasso das capitanias hereditárias, o que aconteceu? O Portugal ia deixar aquela terra ali, livre, fique quem quiser, não me interessa mais, não. Ele precisava de um sistema que realmente funcionasse, um sistema que centralizasse o poder. Então foi criado o governo geral, que foi um sistema para centralizar o poder. Lembrando que as capitanias hereditárias não deixaram de existir, continuaram existindo. Só que o sistema do governo geral era para centralizar aquele poder, para fazer dar certo. Até porque só 2 capitanias hereditárias deram certo, que foi de Pernambuco e a São Vicente, que deram certo principalmente por causa da plantação de cana-de-açúcar, que daqui a pouco vamos falar. Então, que vai aparecer aqui, mas eu vou ler. O governo geral tinha como objetivo substituir e complementar, como eu falei, as capitanias não deixaram de existir, existiram até meados um ano antes da independência do Brasil, então pensar em muito tempo mesmo. O governo geral tinha como objetivo substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias, que não tinha dado retorno esperado, como eu falei, porque elas fracassaram. Agora, que massa. Ai, meu Deus. Aí, você pensar por que eu vou comprar uma terra hoje no Brasil e é tão cara? Por culpa do sistema de capitanias hereditárias de Seis Marias. É porque, pensem, na lógica, o sistema de capitanias hereditárias é dado a pessoas que tinham dinheiro, que tinham condição. E esses capitães donatários poderiam oferecer pedaços da terra a Seis Marias, chamado, para obter um maior controle daquela terra, pois é muito grande. Então, e esses que iam ganhar Seis Marias também deveriam ser ricos. Porque, como vou dar um pedaço de terra para alguém pobre, vai fazer o quê? Vai plantar o quê? Sem ter condição de financiar. Então, esse sistema foi passando. Primeiro, os capitães donatários eram ricos, davam um pedaço daquela capitania a pessoas também ricas para ter sustento, né, para conseguir financiar aquele pedaço de terra para gerar lucro. E essas Seis Marias, quando esses pedaços também, se caso fosse dividido ou quando morresse, os capitães donatários também iam passar para os filhos dele, por isso que é hereditário. Então esse sistema também ia passar para o filho dos capitães donatários, que se eles não tivessem falido, também ia receber aquela riqueza. Então, sempre esse pedaço ia passando para pessoas ricas por pessoas ricas. E no final, o pobre não ia ganhar terra. Porque para que pobre ganhar terra? Ele ia fazer o que com aquela terra? Só o próprio sustento, mas não ia gerar lucro. Portanto, desde o sistema da capitania hereditária, sempre quem teve terra no Brasil foram ricos, na maioria dos casos. Então, esse sistema sempre foi passando e sempre ricos foi tendo prioridade de ter terra, até porque terra é poder, terra é riqueza. Esse sistema foi passando até que para que pobre ter terra, para que escravo ter terra, para que negro ter terra. Então não fazia sentido. Então no final só ricos tinham terra. E assim que foi predominando essa ideia de que só ricos tinham terra no Brasil, e é a realidade que vive até hoje no Brasil, né? Com a concentração fundiária. Agora vamos para a parte da principal atividade econômica que gerou lucro ao Brasil. Pronto, agora vamos, que agora vai dar certo, depois da terceira, quarta, quinta tentativa. Vamos falar sobre as atividades econômicas que aconteceu aqui no Brasil no período colonial, que começando pela que mais se destacou e que se destaca ainda hoje, que é a atividade açucareira, que até hoje o Brasil não é o maior produtor de açúcar, mas é um grande produtor de açúcar ainda hoje. Agora, por que Portugal? Por que escolheu plantar cana-de-açúcar, dentre aí plantar milho, feijão, arroz, dentre várias outras coisas que poderiam escolher? Por que cana-de-açúcar? Porque a cana-de-açúcar, dentre vários outros motivos, era um produto muito procurado, a lei da oferta e da procura, na Europa, pois existia poucos lugares que plantavam cana-de-açúcar, então era um produto muito procurado, lei da oferta e da procura. Produto vendido muito caro, então dava um lucro muito bom. Também para plantar açúcar você precisa de terra, e terra era o que não faltava aqui no Brasil. Tinha muita terra, mesmo com a divisão do Tratado de Tordesilhas, que tirava
um pedaço muito bom do Brasil, que ficava com a Espanha, onde o Brasil tinha muita terra, então era muito interessante plantar cana-de-açúcar. Dentre outros, também tinha que o Brasil tinha clima, temperatura e solo muito bom para a plantação de cana-de-açúcar, que é chamado o solo massapê, que é aquele solo rico em ferro, aquele solo avermelhado, que é muito bom para a plantação de cana-de-açúcar. Então esses foram os motivos que fizeram Portugal escolher plantar cana-de-açúcar, dentre de várias outras coisas que poderiam plantar, foi escolhido a cana-de-açúcar. Agora eu vou dar algumas características da plantação de cana-de-açúcar. Você vê essas características por aí, alguma questão, é bom você lembrar, muito importante, que marcaram a produção da cana-de-açúcar. Primeiro, como eu falei, da questão da terra. A cana-de-açúcar era plantada em latifúndios, grandes pedaços de terra. Era chamado a monocultura, que é o plantio de somente um tipo de vegetal, um tipo de planta, plantação de um só, né? Por que a monocultura? Porque não fazia, o objetivo era você se destacar em algum tipo de plantação. Você plantava somente cana para você se destacar na produção de açúcar. Se você planta um pouquinho de milho, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, não compensa, você não vai se destacar. O interessante é que você se destacasse. Então, monocultura, plantio de somente uma substância, de somente uma planta, que no caso aqui era a cana-de-açúcar, que o Brasil se destacou e se destacou muito no plantio de cana-de-açúcar. O trabalho escravo, que já eu vou detalhar bem mais, do trabalho escravo de escravos africanos, já vou destacar isso. Exportação, que obviamente aqui era uma colônia de exploração, não fazia sentido você deixar os recursos que você conseguiu aqui dentro. O objetivo era que fosse para Portugal, por isso de exploração. E a submissão do pacto colonial, que já eu vou citar, que está diretamente envolvido com o comércio triangular, que já eu vou citar. Agora, algo muito importante que está diretamente relacionado ao plantio da cana-de-açúcar. Naquela época, Portugal não tinha muito recurso para poder investir na plantação de cana-de-açúcar, pois é um recurso claro, é um recurso caro. Você precisa de escravo, precisa do engenho, precisa do refino. E naquele tempo, Portugal estava meio quebrado, pois não encontrou ouro nem prata aqui no Brasil, que era o que o mercantilismo procurava, o busca de ouro e prata, o metalismo. Não encontrou aqui no Brasil, e também a venda de especiarias vinda das Índias já não gerava tanto lucro como gerava antigamente. Então Portugal estava quebrado e precisava de ajuda para investir em algo que é tão caro como o plantio da cana-de-açúcar. E quem buscar essa ajuda? Os holandeses. Naquela época, holandeses tinham boas condições e, junto com Portugal, resolveu investir na plantação de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Aí, eu vou colocar aqui embaixo, mas eu vou só ler. A atividade açucareira funcionava da seguinte forma: os portugueses ficavam responsáveis pela produção e os holandeses pelo financiamento da montagem dos engenhos, bem como controlar o transporte, o refino e a comercialização da cana-de-açúcar. E aí, obviamente, eles dividiam o lucro. Para você ver que é algo tão desigual, que os holandeses ganhavam tanto com o investimento na cana-de-açúcar, que 5% ficavam com os produtores que aqui estavam no Brasil, os produtores de cana, 25% ficavam com os portugueses, os donos da colônia, e 70% de algo que era tão lucrativo ficava com a Holanda. Então dá para ver que a Holanda foi muito importante, também muito gananciosa no plantio, no lucro com a cana-de-açúcar. Até durou muito tempo esse acordo entre Portugal e Holanda. Agora, qual foram as regiões que se destacaram mais na plantação de cana-de-açúcar? Foram as regiões que estavam ali mais perto de Portugal, no caso Pernambuco e Bahia de Todos os Santos. Pois se estava mais perto de Portugal, consequentemente, o transporte ficava mais barato. Então, as áreas era o litoral nordestino, que é onde ficava Pernambuco
e Bahia de Todos os Santos, que facilitavam bastante a vida dos portugueses para o transporte, pois ficavam mais perto de Portugal. E também porque ali, como eu falei, estavam presentes o solo chamado de solo massapê, que é aquele solo vermelho, muito bom para plantar. Você joga lá, eu vi o cara falando, joga lá um livro e nasce um pé de livro. É um solo muito bom. E, fora isso, legal. Agora, como eu falei que eu ia destacar, que é muito importante, que caracterizava os engenhos, que era a utilização de escravos, no caso, os escravos africanos. Como eu já falei, não era muito interessante, até que os índios foram até esquecidos nessa área de usar como escravos, pois eles eram muito difíceis, como o fato que eu citei, os fatos que eu citei lá naquela parte do vídeo passado. Aí, por que utilizar os escravos africanos? Pois era uma via de mão dupla. Tanto a Europa pegava, que eu já vou falar que é o comércio triangular, pegava os escravos lá da África e vendia para Portugal. Portugal trazia para o Brasil aqueles escravos. Então aí você já tem um lucro com a venda dos escravos, chamado de tráfico negreiro, de escravos vindos da África. E também, pois, era muito mais fácil você lidar com os africanos, os escravos africanos, do que com os índios. O que acontecia lá na África? As tribos lutavam contra os outros, capturavam os escravos, simplesmente pegavam aqueles escravos e trocavam por besteira, por açúcar refinado, rapadura, armas, trocavam por besteira. Então pegava, porque ele era muito mais fácil do que você capturar índios, que era algo tão trabalhoso, como eu já havia citado. Agora vamos falar sobre o que eu acabei de comentar, que é o comércio triangular, que era o comércio que acontecia entre Europa, entre África e entre as colônias. Que eu vou citar aqui exemplos, não quer dizer que acontecia somente entre essas regiões, entre esses países, mas principalmente acontecia entre Europa, as colônias e a África. Como é que acontecia? É só exemplo. Portugal precisava de escravos para trazer aqui para o Brasil produzir. Então Portugal ia lá na África e trocava produtos manufaturados, produtos já prontos, por escravos. Portugal pegava esses escravos e mandavam aqui para o Brasil. O Brasil pegava e utilizava esses escravos como mão de obra para produzir matéria-prima, fazer a coletagem de pau-brasil, a produção do melaço, que ia ser utilizado para o refino, para produzir açúcar. Pegava esses produtos primários e mandavam para Portugal. Portugal pegava, manufaturava, transformava em produtos manufaturados e mandava para a África. Trocava por escravo. Esses escravos iam para o Brasil. O Brasil usava para produzir matéria-prima ia para Portugal, Portugal pegava e produzia produtos manufaturados ia para a África trocava por escravos, mandava para o Brasil, produzir mais matéria-prima, e assim acontecia. Interação entre a colônia, a África e a Europa. Tá. Agora vamos falar sobre as atividades secundárias que aconteceram no Brasil, as atividades econômicas, que vai estar aqui embaixo, mas eu vou ler aqui. Os principais fatores que motivaram a ocupação e a expansão do território brasileiro no período colonial foram os fatores econômicos. O desenvolvimento da pecuária, que é a atividade principal, se você for lembrar de expansão, não somente ela, mas foi a atividade que mais motivou a expansão do Brasil, do território brasileiro. O extrativismo vegetal, que é chamadas drogas do sertão. A mineração, que também aconteceu aqui no Brasil, não encontraram de primeira, mas depois de um tempo encontraram lá naquela área de Minas Gerais, Ouro Preto, ouro. Aí os caras endoidaram. E a necessidade de defesa ao norte de Pernambuco. Pois pense assim, se eles só utilizavam aquela área de Pernambuco, o litoral nordestino, aquelas outras áreas ficavam abertas, então podiam chegar a ser invadidos. Então era muito importante que você explorasse aquelas áreas e não deixasse que outros países,
metrópoles tomarem conta daquela área. Então você precisava investir, precisava explorar aquelas áreas e dominá-las. E também as missões jesuítas e o movimento dos bandeirantes. Tá. Agora eu vou comentar sobre a principal, que é a pecuária. Por que a pecuária? A secundária. Pois aqui no Brasil você precisava de transporte, além de utilizar cavalos, né? Também utilizavam bois, então era importante para o transporte. Utilizavam muito bois nos moinhos para a produção de cana-de-açúcar, produção de açúcar. Utilizavam no moinhos para bois. Também utilizavam os escravos, né? Porque era para botar para descer. Mas também utilizavam moinhos para girar o redemoinho lá, o negócio, e produzir, para triturar a cana-de-açúcar, né? Fazer o caldo de cana em grande escala. E também era utilizado como alimento, né? Porque boi comer, né? Muito bom. Aí como essas atividades primeiramente foi utilizado o Nordeste, o litoral nordestino, não tinha condição de você deixar a criação de boi e plantação de cana-de-açúcar do mesmo lado, porque os boi precisam comer. E não ia, vou comprar ração, não. Era criado em grandes latifúndios, em locais abertos. Então esses boi poderiam ir e simplesmente comer a cana-de-açúcar. Então não era comer a plantação de cana, então não era algo legal. Então também que era criado em grandes latifúndios e foi necessitando de cada vez mais espaço para a criação de boi, e assim foram se aprofundando no litoral brasileiro, no litoral nordestino. Então esses foram os motivos que incentivaram a grande expansão da território brasileiro, até porque ninguém sabia onde ficava, né? A linha ficava ali no mapa, mas ninguém sabia onde ficava a linha, então vamos seguir. E eu vou colocar aqui, ó, antes de onde ficava a parte do Tratado de Tordesilhas, que é aquela parte que ficava com Portugal, e depois de quanto o Brasil evoluiu, depois que com as atividades econômicas que eu citei, principalmente a pecuária, como o território brasileiro cresceu. Então, desse lado vai ficar... eu espero eu conseguir botar na edição para ficar bonitinho, igual os grandes YouTubers, né? Aqui vai ficar o Tratado de Tordesilhas, o mapa, e aqui vai ficar o quanto o Brasil expandiu. Então, é isso. Se aprofundem no assunto. Aqui eu só dei uma iniciação, embora seja conceitos principais. É bom que você se aprofunde mais nesse tempo, nessa quarentena. Quarentena não é férias, vamos estudar. Quarentena produtiva. Vamos lá. Obrigado à presença de todos.